Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo, ao meu lado o professor Kleber. Vamos trazer agora uma questão de regra de 3 composta. Uma questão bem interessante. Vamos lá? A questão diz o seguinte: uma fábrica recebeu uma encomenda de 100 quilos de bombons para entregar em 10 dias. Após 5 dias, seus 3 funcionários produziram 20 quilos de bombons. No mínimo, quantos funcionários extras a fábrica precisa contratar para atender a encomenda no prazo, supondo-se que todos os funcionários tenham a mesma produção diária? Vamos lá, pessoal. Pessoal, as condições iniciais são as seguintes. Veja que após 5 dias, três funcionários produziram 20 quilos de bombons. Lembrando aqui que essas condições iniciais serão importantes, porque eu vou encontrar, por meio delas, que eu chamo de constante de proporcionalidade. Em seguida, nas condições finais do problema, ele pede o seguinte: no mínimo, quantos funcionários extras a fábrica precisa contratar para atender a encomenda no prazo? Lembrar que a encomenda é 100 quilos de bombons. 20 quilos serão feitos nos primeiros 5 dias. Então, 80 quilos serão produzidos nos outros 5 dias. Veja que a grandeza funcionários é uma função que depende dos dias trabalhados e da quantidade em quilos dos produtos produzidos. Então, essa função que eu chamei de funcionários, ela é igual a uma constante de proporcionalidade vezes a quantidade em quilogramas de bombons dividido pelos dias. Por quê, professor Ricardo? Porque funcionários, a grandeza funcionários é diretamente proporcional aos quilos produzidos e inversamente proporcional aos dias trabalhados. Então, pessoal, o nosso passo aqui, se você olhar as nossas condições iniciais, é achar a constante de proporcionalidade. Funcionários, 3, igual. Constante de proporcionalidade, a produção inicial em quilograma, 20, dividido pelos dias, que são 5. Então, aqui, esses 5 eu passo para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 15 igual a constante de proporcionalidade vezes 20. Vou dividir por 15 de ambos lados. Então, daqui, a gente tira 15 por 15 é 1, igual a constante. Posso simplificar por 5 em cima e embaixo. Então, vai dar 4 dividido por 3. Passo esse 3 para o outro lado, passo 4 dividindo, portanto, a minha constante vai ser igual a 3 quartos. O que eu vou fazer agora? Eu vou atacar o problema nas condições finais. Eu quero saber quantos funcionários eu preciso para produzir 80 quilos
em 5 dias. Então, vamos novamente usar a nossa função. Um detalhe importante, conhecendo a constante de proporcionalidade. Então, o número de funcionários que depende dos dias e dos quilogramas é igual a constante K vezes a quantidade de quilogramas de bombons dividido pelos dias. Então, daqui nós tiramos funcionários. Quero encontrar essa quantidade. Constante K, 3/4, vezes quantidade de bombons, 80, dividido por 5. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplificar aqui por 4 e aqui por 4. Então, vai ficar 3 multiplica 20, tudo dividido por 5. 3 vezes 20, 60, dividido por 5, 12. Só que a gente não pode esquecer o comando da questão, que diz qual é a quantidade mínima de funcionários extras para que a encomenda seja realizada. Eu já tinha 3 funcionários, então, como eu já tinha 3, 12 menos 3, 9. Então, eu preciso de 9 funcionários extras para dar conta dessa encomenda. Professor Kleber. Então, como sempre, mais uma resolução brilhante, uma resolução elegante de uma questão bastante conhecida de diversas provas, né? Seja concurso, vestibular e tudo mais. Agora, eu vou resolver a questão, professor Ricardo, do jeito tradicional, que a maioria dos alunos acaba resolvendo essa questão dessa forma. Então, vamos lá. Eu tenho aqui funcionários, eu tenho quilogramas de bombons e eu tenho dias. Beleza. Aí, o exercício diz assim, que eu tenho 3 funcionários, esses 3 funcionários produziram 20 quilos em 5 dias. Aí ele pergunta quantos funcionários, ou qual a quantidade mínima de funcionários que eu vou precisar para entregar os 100 quilos. Como eu já produzi 20, vai faltar para mim aqui 80. Bom, era 10 dias que eu tinha para produzir, só que eu já usei 5. Portanto, eu tenho apenas 5 dias para fazer, para finalizar essa produção. Bom, aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer assim, ó, 3 sobre x é igual. Agora vamos analisar o seguinte, as grandezas. Eu tenho a grandeza funcionário, tenho a grandeza quilograma e tenho a grandeza dias. Então, pessoal, vamos ver aqui a questão da proporcionalidade, como é que vai ficar. Bom, eu tenho aqui funcionários e quilos. Se eu aumentar a quantidade de funcionários, eu vou produzir mais. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Legal. Agora, vamos comparar funcionários com dias. O que vai acontecer aqui? Se eu tiver mais funcionários, significa que eu vou gastar menos dias para fazer a produção. Então, aqui eu digo que essas grandezas são inversamente proporcionais. Bom, e como que vai ficar, então, aqui na nossa resolução? Vai ficar o seguinte, bom, funcionários e quilogramas são diretamente proporcionais, então vamos manter. Agora, funcionários e dias são inversamente proporcionais. 5 sobre 5. Presta atenção aqui. Como os dois são iguais aqui, se eu inverter, eu inverto 5 sobre 5, é 5 sobre 5. Então, não tem a necessidade. No entanto, se essa quantidade de dias fosse diferente, aí eu teria que fazer a inversão, aí de fato eu teria resultado diferente. No entanto, nesse caso aqui eu não preciso. Então, 3 sobre x vai ser 20 sobre 80. Aqui 5 sobre 5
Isso aqui vai dar 1. Corta 0 aqui, corta 0 aqui. Vai ficar 2. X igual 8 vezes 3, 24. X é igual 24 sobre 2. Portanto, eu vou ter aqui x igual a 12. Bom, pessoal, concluindo aqui então, vamos tomar cuidado com a questão importante do enunciado do exercício. O exercício já diz que foi produzido para nós aqui, né? 20 quilos. Só que quando eu calculei esse 12 aqui, eu estou levando em consideração que eu produzi os 100 quilos. Mas lembre-se que nós já produzimos 20. Portanto, dos 12 funcionários que eu encontrei aqui, eu tenho que subtrair os 3 que produziram os 20 quilos. Portanto, vai sobrar aqui para mim 9 funcionários. Que foi a mesma resposta que o professor Ricardo encontrou. E assim, pessoal, nós concluímos a nossa questão seguindo o nosso padrão. Sempre que possível, vamos apresentar aqui para vocês no nosso canal 2 soluções para as questões. Então, esse foi mais um exemplo de uma questão que possui 2 formas de resolver. Um abraço e até a próxima aula.